Opa, tudo bem? Plotus aqui. Bom, primeiramente, é, eu queria pedir desculpa por não ter feito um vídeo sobre o sexto episódio de O Segredo na Ilha. Eu acabei não fazendo porque eu acabei não podendo assistir a reprise nem o episódio ao vivo. Então, quando eu pude realmente assistir, eu achei que estava um pouquinho tarde para fazer algum vídeo falando sobre, então eu deixei para fazer um vídeo logo sobre o sétimo episódio. Mas eu acho que eu vou estar deixando aí na descrição o vídeo do Senhor Veríssimo sobre o sexto episódio e colocando aí o link tanto do sexto episódio de O Segredo na Ilha quanto do sétimo. Bom, agora sim, começando o resumo barra comentário sobre o episódio. Que episódio louco, muita informação, muita coisa, tanto que não sei nem se eu vou conseguir trazer tudo certinho. Enfim, do começo é tranquilo, o começo foi o treininho do Van Debas. Eu achei muito legal essa mecânica do treino, né? Achei bem interessante a escolha dos players, como o Olivier escolhendo ser um especialista, que eu acho que combinou bastante com o próprio Olivier. Ele sendo um cara mais quieto, mais reservado e menos de sair na mão. A Bárbara escolhendo combatente, que eu achei que ficou bem interessante, porque nesses últimos episódios ela estava bem mais combatente mesmo do que especialista como no começo da temporada. Uma coisa que eu não esperava foi o Milo sendo um ocultista. Milo sendo um ocultista foi algo bem incomum, pelo menos do que eu estava esperando. Já que em teoria o outro lado tirou bastante coisa dele, como o irmão dele e o pai dele, em teoria. Ele conseguiu um ritual de consumir manancial, que ele tira um poder da ilha, ou do que está em volta, que eu acho que ficou bem interessante, né? Ele tirando o poder da ilha, acho que combinou com ele. A Amelie escolheu decadência, que eu achei interessante também, um bom ritual. E a Amelie ocultista não era tão longe do que eu tava esperando, não. Até porque a Amelie é bem desse tipo, pra ser sincero. Bom, depois disso o Milo vê o quadro da Zélia, né? O quadro que a Zélia recebeu do Constantino, no caso que a gente acredita, né? E ele vê o Miguel, conversa com o Miguel e tal. Depois ele consegue basicamente incorporar o Miguel. Ele consegue ver o Miguel fisicamente, entre aspas. Em outros lugares, ele pode colocar o Miguel onde ele quiser, né? Sim, do seu ponto de vista. Ele consegue falar pelo Miguel, entre outras coisas. Que é uma coisa que eu achei bem interessante do Matt, foi que é bem difícil diferenciar quem é quem. Eu acho que faz bastante sentido. Porque, tipo, se você visse uma pessoa com dupla personalidade, né, digamos assim, você não ia saber, pelo menos você ia ter uma certa dificuldade de saber quem é quem. Embora eu sei que o caso do Milo não é uma simples dupla personalidade, é algo bem além disso. Eu sei que o meu primeiro vídeo foi sobre isso, mas até agora eu não entendo direito o que aconteceu com o Milo e o Miguel, embora tenha sido respondido. Bom, isso é muito louco, enfim. Depois do Milo, quem olhou o quadro foi o Olivier. O Olivier viu o quadro do piano, né? E a gente aparentava ser uma noiva tocando piano. Pode ser a namorada, podia ser a namorada. E essa mecânica, esse estilo do quadro foi muito legal, porque 3 portas. E cada uma tendo a escolha correta. E a gente também descobriu um pouquinho do passado do Olivier. E dá a entender que ele ficou muito triste por ter se sentido abandonado e tal. Uma fala dele também dá a entender que ele fez alguma coisa consigo mesmo. Ele falou as crianças são más e tal. E também na cena que o Selbit pediu para ele descrever um momento que ele mentiu, um grande mentira para ele, ele falou, não, foi um acidente. Ou seja, não foi um acidente. Também falou de uma faixa na mão. No caso, o Celtic descreveu uma faixa na mão, que dá a entender que esse era o motivo dele estar usando uma luva para esconder. E provavelmente foi alguma coisa que ele fez na mão dele pra, enfim, infligir dano nele mesmo. Enfim. Também tem a cena do Montel, ele sai correndo de fininho pra tentar chegar no terceiro andar, mas os players conseguem pegar ele antes
E quando a Melee comenta de ver o quadro lá na Panorama de novo, a gente descobre que o quadro derreteu. O quadro tá inutilizável. Só por causa do Montel ter olhado pro quadro. Uma coisa bem curiosa, né? Já que antes a Melee tinha olhado e ele não tinha derretido completamente. Então faz questionar. Será que é porque tem um limite de chances? Ou é porque só pode ser visto um número certo de vezes? Ou é porque ele respondeu certo, que eu acho difícil, né? Depois disso, eles vão... eles têm uma surpresinha. No primeiro andar, o cadáver da Dona Lívia se levanta, fazendo com que os players tenham que lutar contra ela. Eu fico com bastante pena da Bárbara, que já não basta ela ter visto a mãe dela tendo a sua garganta aberta pelo Celestino. Já não bastava isso, ainda tem que ver a mãe voltando dos mortos e tentando atacar ela. Eles eventualmente vencem ela com uma certa facilidade, até porque 4 players com 5% de exposição paranormal e um com 10 não é pouca coisa, eu acho. Finalmente aqui tá um pouquinho forte, foi um pulo assim de força bem legal. O Montel acaba caindo na luta, né? Fica entre morrendo, eles conseguem salvar ele, mas ele fica lá desmaiado. E a gente descobre que não tem criatura que nada. Aparentemente não tem nada a ver com a criatura. Foi alguém que fez isso e tá de tramóia com o Montel. Que a gente vê um bilhetezinho assim que comenta sobre uma espátula. Que dá a entender que ou o Montel ou a outra pessoa que tá com o Montel tava cavando os rostos das vítimas. Eventualmente eles sobem pro terceiro andar. E lá também eles encontram um recado de um familiar do Constantino, né? Da família Moretti, que dá a entender que ele participava de algum tipo de ordem, ou alguma coisa semelhante à ordem, né? Uma ramificação ou algo do tipo. Eles também encontram a arma que... esqueci o nome. Arcabuz, lembrei, Arcabuz, o nome da arma. Que é uma arma bem antiga, mas é uma arma bem legal. Uma mecânica bem legal também. Que já vou falar, mas já vou falar sobre essa. Eles entram no ateliê do Constantino e vêem uns baldes de tinta que provavelmente é aquela mesma tinta que dava dano nos players de sanidade e que queimava a mão, que tava lá no vaso da cela do Bartô. Que eram bastante tinta concentrada, assim, tipo uma tinta com lodo. Eles também veem um quadro e se sentem bastante atraídos pelo quadro. Aí o quadro mostra uma memória e um menino que não conseguia diferenciar rostos, no caso. Naquela cena do quadro, na memória do quadro, são alguns meninos sem rosto entrando lá e tem o Constantino. E a gente acaba descobrindo que é o Barnabé. O Barnabé tá por trás disso tudo. O Barnabé é o grande culpado. O Barnabé, quando ele viu o quadro, a sensação que ele teve foi tão boa que ele tava em abstinência, ele desejava, ele almejava assim ter aquela sensação de novo, de pintar um quadro, de ver um quadro do Constantino. E outra coisa que a gente acaba descobrindo foi que o Cavalcante de madrugada foi investigar, porque ele tinha escutado alguns gritos, ele viu que era um Montel na frente do quadro da Neuralma. E aí a gente confirma que o Montel realmente tinha visto o quadro. E por achar que ele podia ser útil para alguma coisa, ele acaba subindo com o Montel pro terceiro andar, que acaba sendo uma das piores decisões que ele tomou na vida. Afinal, enquanto ele estava lá, ele acabou passando mal por ter comido o javali, que eu acho que ele acabou passando mal porque o javali estava com o lodo, a tinta, assim, dentro dele, né? O Barnabé chega por trás, de forma meio furtiva, injeta algum líquido nele, provavelmente para algum líquido atordoante, alguma anestesia, digamos assim, fazendo que ele apagasse. Aí não sei se ele morreu lá, se o Barnabé matou ele lá, se deixou para matar depois. Mas eu acho que para prevenir de morrer, o Montel fez um acordo com ele, com o Barnabé, e ajudaria o Barnabé
a despistar as pessoas e dar a entender que era um monstro. Tanto que a gente viu isso no papelzinho, né? Pra ele, o Barnabé mandando o Montel repetir a frase: todos nós vamos morrer amanhã. Enfim. Depois disso, eles descem, eles sabem que estão em perigo, né? Todos estão em perigo na ilha. Eles encontram a mala do Cavalcante, que estava lá no quarto do Vanderlei, e abrem, porque lá no flashback, na cena do quadro, eles veem a senha, veem o que é que tem que fazer para abrir a maleta. Lá tem um diáriozinho do Cavalcante. Ele basicamente narrou tudo que tinha acontecido enquanto ele estava vivo. E também tem um medidor de afinamento da membrana, que é uma coisa que eu achei bastante interessante. Algo bem novo e bem legal. É tanto que realmente existe, né, em teoria. Fizeram a versão física dele na sessão, mostrou. Cara, mano, o RPG é muito brabo, mano. A qualidade dele é sensacional. Às vezes fica até sem palavras. Voltando ao assunto, eles leem o diário, descem e vão medir a membrana e fica que tá muito ruim, tá picando. Eles vão correndo o Vanderlei vai cortando um jeito espetacular pro céu que narra, né? Porque ele tira um dado alto em sobrevivência. Eles vão rápido e acabam encontrando com o Otávio no meio do caminho. O Otávio tá desesperado porque o Bartô simplesmente levantou dos mortos e tá correndo atrás dele. O Bartô sem rosto correndo de uma forma meio bem bestial. É um cara grande assim, um armário correndo em alta velocidade. E mais alguém tendo que lutar com o pai depois do pai ter morrido. Agora o Milo. Essa galera daí não tem onde ele passa. Enfim, eles lutam. E agora sim eu vou explicar a mecânica do arcabouço que o Vanderlei pegou na mansão, que era dos Moretti. O Hakim, no caso o player, né, o Hakim, ele escolhia duas das cartas, o Sérgio estava embaralhando na fineta dele, e essas cartas definiriam qual seria os dados que ele jogaria de dano. Ou seja, é bem na sorte, bem caótico, um estilo de energia mesmo. Eles derrotam o Bartô e vão correndo para chegar lá no vilarejo. Chegando lá, eles vão na casa do Barnabé investigar um pouco. Eles descobrem uma caverna por lá. Também descobrem que o Barnabé tem uma coisa chamada prosopagnosia, né? Tipo uma síndrome que impede ele de diferenciar os rostos. O que faz com que faça todo sentido ele ter criado um monstro que retira os rostos da pessoa, porque para ele pintar um quadro fica mais fácil, já que ele, como não tem como diferenciar um rosto, bota um buraco lá que é sucesso. Então, eles vão na nave para ver como é o Evandro depois disso, já que ele já tinha entendido mais ou menos o que aconteceu, descobrindo também que provavelmente foi o Barnabé que apresentou a criatura, né, o amigo imaginário da Amora para Amora. Quando eles vão lá para a nave, o zumbi do Cavalcante, né, entre aspas, né, o corpo do Cavalcante, acho que não chegou ainda a ser um zumbi de sangue, mas tá quase lá. O Cavalcante tá lá em pé, sem rosto, indo atrás de Otávio atirando nele, e agora a gente vê um grande desenvolvimento do personagem ao longo desse tempo. O Otávio passou de um cara tímido, um cara recluso, um cara com medo das coisas, para tá chamando um zumbi pra ele, gritando: vem pra mim, vem pra cima. Coisas parecidas, né? Não vou lembrar 100% a frase, porque minha memória é meio ruim. Mas enfim. Eles derrotam o Cavalcante com certa facilidade, já que ele tava com a perna arregaçada e ele não era tão grande quanto o Bartô, então não foi tão difícil. Eles falam com a nave, o Evandro acorda por um momento, eles convencem a nave e o Otávio a ir com eles pra a igreja onde tá todo mundo reunido, para tentar convencer a galera que o Barnabé é o grande culpado. Eles explicam, né, primeiramente o que estava acontecendo, o porquê deles estarem daquele jeito e porque o Barnabé era culpado. É tanto que o Evandro conta uma coisa pra gente, que é que o Barnabé tinha pego a chave do barco, dizendo que ia levar todo mundo para longe da ilha. Então ele sumiu com as chaves, o que faz com que os players, no caso
o grupinho da pesada tem um álibi. Embora no meio do caminho para a igreja, ou tá muito mal ainda, o Evandro acaba desmaiando de novo. E chegando na igreja tem uma mecânica muito legal, que é aquela mecânica de convencer. Ou seja, é tipo uma batalha, uma batalha de argumentos. Cada player podia escolher um NPC, né? Um habitante da ilha. No caso tinha também lá a mãe do Olivier e da Amélie. Mas enfim, eles vão escolhendo. E curiosamente, achei bem interessante que o Hakim, sabe, tinha suposto também que a Amora era filha do... era filha do Adrien. Só que ele achou que o segredo do Adrien era na verdade que ele tinha matado a esposa sem querer. Uma coisa que eu acabei não explicando foi que a mecânica, você escolhe um personagem, se você acertar um segredo do personagem, ele até abaixa. Depois eles tentam fazer com a Amora, eles acertam o segredo da Amora, que o pai dela acertou, que o pai dela apresentou o amigo imaginário pra ela. Eles também acertam do Vitinho, o do Pedrinho, e sem muita dificuldade eles também conseguem convencer a Angelina. Não foi nada difícil de ser convencida, até porque era a filha dela que estava falando com ela, então a DP era muito baixa. Eles quase conseguiram convencer a Maíra, né? Porque eles acertaram o segredo dela, também acertaram da Yara, que é a mãe do Ian. Só que o Barnabé estava com os dados muito bons. E em um dos que eles erraram o segredo, eles conseguiram convencer ele, que foi o Wagner. Porque a única vez o Barnabé tinha um dado baixo. Eles conseguiram convencer também o padre, o Francisco, o Tobias, como você quiser chamar. Eles não conseguiram convencer o pai do Pedrinho, nem a Valéria, que é a mãe do Pedrinho. Aliás, o pai do Pedrinho se chama Jefferson, lembrei disso agora. O Ian não contou, porque o Ian é muito novo, não tem segredo nenhum. E não tinha como convencer o Barnabé, porque o Barnabé era o antagonista. Enfim, ele eventualmente abre um pouquinho, eles conseguem entrar, e quando eles entram, o Barnabé abaixa o lençol que estava em um quadro, revelando a criatura, o ladrão de rostos. Eu vou chamar ele assim por enquanto. Que aos poucos vai saindo da pintura, e é aqui que ficou o episódio. Mano, eu tô muito ansioso pro 8º episódio do Segredo na Ilha. Não acho que vai ter muita coisa pra revelar agora. Talvez tenha. Mas acho que o próximo episódio, pelo menos o começo, vai ser bem focado no combate com a criatura. E provavelmente vai ter alguma mecânica bem interessante. Talvez ela comece a roubar os rostos de quem tá lá na igreja. Até porque é isso que dava a entender que ela fazia, né, na pintura. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve, deixa o like, enfim. Ativa os sinos para você ver mais vídeos. Eu não me importo tanto assim com o gostei, os likes. Mas se vocês gostarem dos vídeos, se inscreve aí para acompanhar mais. Que eu faço esses vídeos porque eu gosto mesmo. Porque é algo bem... eu amo, né? O RPG é algo muito sensacional. Enfim, se você também gosta do RPG como eu, espero que você acompanhe os vídeos e até mais. E vocês vão todos morrer.